Olá, meus queridos, notícias do momento nesse dia de hoje, que bom estar com vocês. Muito bom a gente estar com notícias do momento, edição nacional, com muitas notícias e especiais aqui para vocês, tá? Aqui você tem um resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos direto às nossas notícias de hoje, dia 19 já, de agosto, dia 19, já estamos no fundo aí, tá? Então, também a gente vê o Notícias Nacional que vai sair daqui a pouquinho, os vídeos que a gente está no nosso canal aí, como o Música Oração e também um novo post que eu coloquei agora sobre Loirão versus o Dino. Briga feia, o negócio tá pegando fogo. Dá uma olhada no meu comentário ali, a briga tá feia entre eles, né? E também hoje, dia 19, terça, a live com o professor Ergon, análise sobre o mundo em transformação. Vai ser uma super live. Hoje à noite você não pode perder no meu canal Música e Espiritualidade ao vivo, tá? Entra no meu Telegram oficial, que tem 42 mil pessoas, e no Despertos da Era de Aquário, nosso grupo por assinatura, que está maravilhoso, tá? Combinando com as nossas palestras, 20 de setembro no Rio de Janeiro e também 25 de outubro no Rio de Janeiro. Estamos com duas palestras incríveis aí para quem é da região do Rio de Janeiro aí, tá? Bom, também amanhã, na quarta-feira, temos uma live com a Ana Maria Olis no canal da Ana Maria Olis, vai ser muito bom, tá? A ressonância de hoje, ela deu uma diminuiu um pouquinho, tá com 56, ela estava bateu 70, 30, 40, 50, 60 e ela tá ontem com 56. Até agora não tem a ressonância de hoje. Mas é alguma coisa assim muito alta, ela está muito alta mesmo nos últimos dias, a ressonância aí. Vamos direto às notícias internacionais aqui que a gente tem para vocês. Vamos lá então, o que está acontecendo aí no mundo? Atenção, produção, notícias internacionais, que dê minha gaita, atenção, povo do meu coração. Atenção, atenção, o que está acontecendo aí no mundo? Parece que um blackout está se preparando em algum momento. A Starlink registra queda na rede nesta segunda tarde. Tiveram uma certa queda na rede, né? Tivemos algumas dificuldades de comunicação da Starlink e alguns outros sites também. Então, alguns locais estão tendo já alguma queda de energia ou pelo menos de comunicação. O que seria isso? Seria casualidade, coincidência, né? A gente vê aqui que a Starlink ficou fora do ar alguns instantes, algum momento. Então, ela não teve uma queda muito grande, mas foi alguns minutos, algumas quedas eventuais que assustaram um pouco, né, os internautas. O que seria isso? Também notícias internacionais. Casa Branca dá um pronunciamento à imprensa. Agora mesmo a secretária Pamela Bondi está fazendo um pronunciamento com tradução simultânea na Casa Branca sobre aquilo que está acontecendo ali. Então, faz um pronunciamento sobre os últimos acontecimentos. Não temos mais informações detalhadas, falaremos em seguida sobre isso. Os Estados Unidos anuncia também que derrubarão aviões e vão partir para cima, né, de embarcações de cartéis da América Latina. Conforme nós tínhamos falado, eles vão, né, em cima de derrubar aviões e embarcações. Isso aí é uma coisa já esperada, já sabíamos que isso ia acontecer, né? Enquanto isso, nós vemos aviões da Força Aérea Americana e esquadrões de operações especiais dos Estados Unidos passando muito perto das costas da Venezuela neste momento, né? A gente vê ali uma série de barcos, submarinos, barcos, incríveis barcos, estão em todo o território ali desse nosso país sul-americano. Vamos aqui uma imagem um pouco mais ampliada. Então, olha os navios que tem ali, né? O navios Iwo Jima, US Gravely, Submarino, Santo Antônio, Fort Lauderdale, o US Jason Durham, US Samson. Todos eles aqui estão aqui próximos da costa da Venezuela, onde eles poderão fazer alguma incursão no país, né? Na República Bolivariana na Venezuela. Vou te contar, né? A coisa está esquentando ali. E navios e aviões também, como a gente vê aqui no mapa de aviões, aviões que estão saindo das Ilhas Virgens Britânicas, que é uma base americana, né? As Ilhas Virgens
até ali passam por Granada, Trinidad, Tobago e Caracas, né? Caracas é bem aqui no norte. Então, Curaçao, Caracas, Aruba, minha nossa, né? A coisa tá muito feia aí, né? Tá muito forte. Então, aqui vemos também urgente que o Nicolas Maddi preparou uma rota de fuga e o Brasil seria possivelmente o destino do Maddi, né? Então ele tem notícias que ele poderia estar se refugiando no Brasil e deixaria ninguém lá para cuidar do seu cargo. Ou seja, lá parece que na Venezuela o cargo está vago, né? Está vago. Então parece que aí as tropas terão mais facilidade de entrar na Venezuela. E os Estados Unidos também destinam destroyers, fuzileiros navais e até um submarino no Caribe. E o MAD responde com esse exército de papel. Eles aparecem aí caçoando, né, brincando, dando pulinhos. Então a farsa acabou, o tirano tem as horas contadas. Eles vão se ferrar mesmo, porque esse exército aí nada mais é do que apenas uns cupinchas deles que logo logo serão desativados e neutralizados, né? E de acordo com a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, esses navios eles estão posicionados fora do mar territorial da Venezuela, a uma distância de 22 quilômetros da costa ou 12 milhas náuticas. Ou seja, eles estão exatamente a 22 quilômetros da costa, para não incidir nenhuma sanção internacional. Tá? E o MAD diz ele que vai mobilizar 4 milhões de milicianos após o Loirão aumentar a recompensa por sua captura. Essa semana vou ativar um plano para garantir que eu contrate 4,5 milhões de milicianos, mas acontece que ele não tem mais dinheiro para isso, que o dinheiro todo dele foi confiscado. E as primeiras forças navais americanas, que são 3 contra-torpedeiros, devem chegar na região na noite dessa quarta-feira, dia 20, ou seja, amanhã, né? As forças navais estão pertinho, ali pertinho, contra-torpedeiros e uma série de navios que estão ali. Então não tem jeito, é melhor você se esconder. Aqui vemos uma foto dele que parece que ele não anda dormindo muito bem, né? O sósia dele não está convencendo muito. Esse último sósia dele, a gente vê que é claramente uma pessoa que não é original. Eu já mostrei foto original, ela é um pouquinho diferente, né? Esse aí tá com a pele lisinha, será que tá usando máscara? Será que é o quê, né? E parece que o estragado não anda dormindo bem, né? E o cara não tá conseguindo. Bom, então, o relatório de inteligência americano revela que os cartéis de Solis, né, de Nicolas Maddi, do Hezbollah, e na fronteira da Colombo-Venezuelana, já estão sendo identificados. E os Estados Unidos já têm em seu plano eliminar esses grupos e o Loirão e Netanyahu vão atrás do Maddi a todo custo, né, vivo ou não vivo. Então, tudo já está mapeado, bonitinho, né? Então são as loucuras de um ditado que fala em mobilizar 4 milhões de milicianos contra os Estados Unidos, enquanto destroyers dos Estados Unidos estão indo rumo a Caracas. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Isso aí é te contar, né? O chefe do Comando Sul dos Estados Unidos visitou o Panamá para um exercício militar conjunto. Eles têm base também ali no Panamá e aqui é um outro local que eles tomaram conta. Os Estados Unidos tomou conta do Panamá também, né? Enquanto vemos também que o Loirão está em um novo comunicado pela Storm Writer, antecipou que a União Europeia vai rejeitar o plano de paz do Loirão para a UCR. E não bastando isso, vai provocar um ataque de falsa bandeira para iniciar um conflito maior com a RU. Mas, como resposta, o atual presidente dos Estados Unidos retirará seu armamento e tropas da Europa e deixará de aportar dinheiro à OTAN, deixando-a sem 85% do seu orçamento, né? E ao mesmo tempo, a gente vê que a OTAN quer a todo custo fomentar esse conflito, mas não tem mais, porque a OTAN pertence à Cabo Escura e ela será eliminada e trocada totalmente, não tem como eles fazer mais nada, né? Já é é a hora do fim da Cabo Escura. E eles vão botar em cana todos os pads e vão fazer a América mais ou menos boa novamente, divina novamente, godly, divina, né? Então, tem uma notícia que saiu aqui agora também, recente, que a secretária Ursula von der Leyen, que é uma
presidente da Comissão Europeia, no seu discurso, ela falou sobre a subtração de menores, que é um assunto muito importante que está sendo trazido agora para a ventilação do público, né? É um assunto no topo de todas as listas e o mundo trabalhará em conjunto para resolvê-lo, com esperança de trazer esses pequenos que foram subtraídos na G da UCR de volta para suas famílias. Assim fala Loirão e assim fala Ursula Leyer, que é a presidente da Comissão Europeia. Então, ou seja, esse assunto está sendo ventilado fortemente em todas as notícias europeias e mundiais. Continuando sobre o assunto da UCR e o Zelensky, o Putin quer o Zelensky que ele seja responsabilizado pelos delitos de guerra e também sobre os delitos contra os pequenos russos que foram pegos, né? E o Putin pede que o Zelensky admita que ele tinha biolabs ali na UCR e que Zelensky admite que ele tinha facilidades de construção, de fabricação do Adre, né, mais Chrome. Então isso é uma notícia muito, muito grave, gravíssima. Então o Putin não quer dar perdão para ele, e sim que ele seja julgado pelos delitos que ele fez com os pequenos. Então veja que o cerco está se fechando contra todos eles, não tem mais jeito, né? Todo mundo já sabe dessa história, do que está acontecendo, então a coisa não vai terminar bem para o Zelensky e para o CR, porque lá era uma mina de extração dessas substâncias aí, né? Bom, aqui diz esse post aqui do que o que nós estamos testemunhando é uma dedicação de tantas almas comprometidas em fazer a obra de Deus. O movimento para salvar o mundo, o movimento para salvar o mundo, é o grande despertar e tem várias camadas, e Deus sempre vence, né? Então aqui mostra na segunda-feira o Federal Reserve no Google Maps ainda mostra que está permanentemente fechado, ou seja, o Federal Reserve, o famoso departamento de fabricação de notas, de moedas nos Estados Unidos, que era o Federal Reserve, está fechado, que pertencia aos Roths, né? E agora ele está ali totalmente fechado, não tem mais jeito. E aqui uma foto que foi postada também pelo Dan Scavino, da White House. A White House com todo o seu luxo ali, com os quadros dos grandes presidentes que vieram, George Washington, Thomas Jefferson, e uma maquete do avião americano ali que está na mesa da Casa Branca, né? Muito bonito ali, mostrando o seu poderio, a sua força bélica. O secretário do Tesouro também está ao vivo e falando sobre essa caçada que está acontecendo, e desse contato para buscar a paz mundial e para acordo e entendimento entre Zelensky e o Putin, né? Então diz esse secretário que acredita que haverá uma reunião bilateral com Putin e Zelensky. Sim, eles já estão falando do encontro do Putin com Zelensky, que poderia... Putin diz que é Loirão que poderia sediar a cúpula Zelensky em Moscou. Zelensky negou prontamente o pedido, mas Loirão deixou claro que nenhuma tropa americana será enviada para lutar no terreno da UCR. Olha aí, ó, acabou com essa alegria deles aí, né? Tá? Então parece que eles querem uma ligação telefônica do Loirão com o Putin, que também quer fazer com Zelensky, uma ligação de três pessoas, né? Então, durante essa ligação, eles estariam trocando ideias e negociando assuntos de paz mundial, o que parece que está um pouco difícil. Embora esse conflito está aparentemente concluído, eles ainda tentam fazer algumas narrativas de briguinhas ou algo parecido para conseguir desviar um pouco a atenção ou sei lá o que, né? Ou qual é o interesse deles. Bom, continuando aqui, líderes europeus já saíram da Casa Branca retornando para seus países. E essas reuniões duraram bastante tempo, assim como a ministra italiana Giorgia Meloni saindo da Casa Branca e outros mais também. E todos eles falam a mesma coisa, né? Que o Loirão é um pacificador pragmático, ele está exercendo pressão, mas também está procurando maneiras de resolver isso. Então a pressão pela paz mundial é muito grande. Aqui o Zelensky saindo da reunião com a Casa Branca, feliz após reunião com a Casa Branca, e diz que foi uma grande reunião e que houve um acordo, que ele não falou qual era,
que o deixou muito feliz. Então o assunto foi tratado privativamente com o Loirão e o Putin. A questão do território é uma questão que deixaremos entre eu e o Putin, diz o Zelensky, né? Também o Zelensky foi embora correndo porque a reunião demorou mais tempo do que deveria, né? Ele não conseguiu. E também existe esse encontro marcado em Putin e Zelensky, marcado na Alemanha, né? Diz Merz da Alemanha, daqui 2 semanas. O local ainda não foi decidido, mas será provavelmente ali um local comum a todos. Líderes russos e ucranianos se encontrarão com o Trump depois, né? Aqui a delegação da UCR com seus mapas entrando e depois saindo da Casa Branca, né? Então, há grandes negociações em andamento, vamos ver o que vai acontecer. As coisas não estão muito claras para a humanidade, né? E eles ficaram numa ligação telefônica também, com 40 minutos com o Putin junto também. Mas então, essa reunião, a princípio, foi uma reunião bem satisfatória, né? Tanto que o Zelensky e o Putin tiraram essa foto abraçados, estão tentando se ajudar mutuamente e tal. A coisa não está muito fácil aí, né? Para entender essa situação. Mas o Loirão foi bem claro que não enviará mais armas para a UCR, não vai enviar a mais, tá? E até o momento, nenhuma data para essa reunião trilateral foi decidido, né? Eles estão buscando esse local e como será feita essa reunião para encerrar de vez esse conflito aí, tá? Bom, aqui também, aqui mais outra coisa, Loirão e líderes europeus falam à imprensa, né? Líderes europeus falam à imprensa e foi essa reunião que aconteceu ali, mas nada de novo foi falado também, nada que a gente não sabe, né? E o Loirão fala que pessoas estão sendo abatidas e queremos parar com isso. Eu conheço o presidente, me conheço e acredito que Putin quer ver isso acabar também, né? Então, veja que eles estão avançando bastante, né? Aqui fizeram uma piadinha, como o Zelensky só usa camiseta e camisas abertas, botaram uma loja de roupas em Washington, desconto para o senhor Zelensky, né? Para comprar um palitozinho também, né? Brincadeirinha, né? Aí diz o Loirão assim: nós estamos trabalhando em trabalho conjunto com a UCR, vamos trabalhar com todos e vamos fazer aquilo que a gente precisa. A paz estará sendo construída de um termo de longa duração, diz ele ali, tá? Então tá aqui a agenda da Casa Branca, que foi bem intensa aí, com agendas muito fortes, né? Encontro com o presidente da UCR, depois encontro com a Europa, uma agenda bem forte mesmo. E isso está acontecendo, né? As negociações estão evoluindo, isso que importa. Aqui um mapa da UCR, todo o território que já foi dominado pela Rua, Crimeia, outros mais, né? E aí urgente lançamentos de foguetes balísticos detectados da Crimeia em direção ao sul da UCR, né? Eles ainda estão lançando foguetinhos segundo essas notícias, né? E a UCR se comprometerá a comprar 100 bilhões de armas em Estados Unidos, financiadas pela Europa como parte de um acordo para garantir as garantias americanas de segurança. Mas eles não vão ter dinheiro para comprar, então não... A Europa também está falida, está quebrada, é só narrativa, né? Narrativa. Bom, aqui estão narrativas aí. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou que Cuba será liberta da ditadura também. Eles estão falando, né? O Elon Musk disse que a Europa está acabando, a parte econômica, financeira da Europa está acabando, ou seja, não tem mais dinheiro, não tem mais dinheiro para continuar esse conflito aí, né? E o Marco Rubio já disse que a Cuba também será livre. Então, nós estamos vendo um avanço muito grande das negociações mundiais, né? E também foi dito que a Melânia é a princesa Romanov, que é da dinastia dos Romanov, que foi extinta toda a sua dinastia pelos bolcheviques, né, naquela época, 1900 e pouco, e depois com a entrada de Stalin, Lenin, e ela é descendente direta dos Romanov, que era digamos, os comandantes da Rússia. E ela está sendo vista aí como a sucessora da linhagem real da Rússia, né? Então eles tinham traços sanguíneos
com o Nicolau e com todo o Nicolau da Rússia, que foi o czar da Rússia, né? E todos mais. E parece que os Rothschild que financiaram o Marx e Lenin e também para acabar com a família Romanov, né? Porque eles eram cristãos e se recusaram a apoiar os planos dos banqueiros sionistas. Então, por isso que eles foram acabados. Então, toda a família russa Romanov foi brutalmente extinta pelos comunas a mando dos banqueiros sionistas, né? Que agora, então, todos eles foram executados. O czar Nicolau II foi executado e duas das filhas de Nicolau, a Anastácia e Maria, sobreviveram. E elas foram levadas para os Montes Urais, se casou com um nome falso, né? E Anastácia era avó de Melânia, ou seja, Melânia é descendente real da coroa russa. Ela é a rainha da Rússia por direito. A Melania Trump é a rainha russa por direito. Veja só, né? Que notícia forte isso, né? O ex-procurador-geral Bill Barr testemunha que o loirão não está de forma alguma implicado nos arquivos do Epstein. Olha aí, mais essa que a gente fica sabendo agora, né? E tem mais coisas aí. Moinhos de ventos estúpidos e feios estão acabando com certas cidades americanas. Os preços da energia subiram 28% e não há eletricidade suficiente para cuidar do estado. Parem de fabricar moinhos de vento que não são uma chamada farsa climática, acertou em cheio. De fato, o benefício de um moinho de vento, apesar de não ser poluente, né, e acabar com os pássaros e aves, eles não têm efeito benéfico quase nenhum quanto a isso. Então nós temos a energia livre, que é muito mais forte, né? Então, pois é, então o Loirão e a Ursula von Leyen, eu já falei, né, se unem sobre a crise global da subtração dos menores. Aqui está enfatizado em todos os jornais do mundo sobre isso, né? Sobre a subtração dos menores e tudo que está acontecendo. Então veja que está tudo aparecendo, né? Nos mínimos detalhes aí, tá? Tem algumas outras notícias que eu vou deixar para nossa próxima edição, tá? Então, aqui vê também os sérvios. Sérvios dos Estados Unidos falam: a Sérvia está deslizando para o caos. O governo sérvio se recusa a cumprir as ordens da UCR. Então, está havendo também um separatismo também ali no leste europeu, em que muitas nações querem e preferem se unir à Rússia porque sabem que é uma nação forte e não se deixar levar pelos malignos. Então, a coisa está muito quente ali, fervendo, e não temos mais, enfim, vamos ter o desfecho dessa situação em breves tempos aí, tá? Novas câmaras estão sendo instaladas nas fronteiras americanas para dar alertas de possíveis atravessadores, né? As torres monitoram qualquer pessoa que se aproxime e eles estão evitando totalmente que venham novas pessoas entrando no território americano, tá? Bom, então aqui mais essa também. Urgente, um navio cargueiro acabou de estourar no porto de Baltimore, em Maryland. Você pode realmente ver a ponte que desabou após ser atingida por um navio no ano passado, né? Causa e vítimas atualmente desconhecidas. A gente vê que o navio estourou, de fato, junto naquela ponte que já tinha sido alvejada ali, né? Que coisa, né? Bom, aqui também, filho da princesa herdeira da Noruega é acusado de 32 acusações, inclusive, né, subtração de menores. Olha as coisas aparecendo aí, né? Diosdado Cabejo armou um escândalo após a dura queda do socialismo nas eleições da Bolívia. Então ele sabe que vai estar entregando todo mundo e vai botar todo mundo em cana. Esse aí é um arquivo vivo importantíssimo aí, né? Mas essa também. A China levanta restrições à exportação de minerais de terras raras e fertilizantes para a Índia. Então é assim que continua. A gente vai ter mais notícias. Gente, pessoal, a coisa está muito quente. Eu só quero dizer para vocês, né? Confie que tudo está indo de acordo com os planos. Tudo não passa de um grande plano armado para desmanche controlado da Matrix da ilusão, da queda desse domínio dos banqueiros sionistas que dominavam todo mundo e fomentaram tantos conflitos mundiais e destruição de países. E agora a gente está vendo aí que tudo está vindo à tona, tudo está aparecendo, não tem mais nada que fique escondido. Então aguarde com carinho, vamos entender que essa semana, essa quinzena de agosto, vai ser muito quente para o Brasil e para o mundo. E temos um noticiário nacional que vai sair em seguidinha, dá uma olhadinha que já tá chegando aí, tá? Um grande abraço, a luz venceu, compartilhe quem quiser ajudar o canal aqui. E hoje à noite, live com o professor Ergon, não se esqueça aí, tchau!